Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por mais um dia de vida que o Senhor me concede e guardar em vídeo um sonho que o Senhor me deu na manhã desse dia, né, para amanhecer o dia 29 de abril de 2021. Eu tive um sonho e esse sonho ele foi super longo. Um sonho a qual o Senhor me levou em vários lugares. Sonho lindo. Eu tive em lugares que humanamente eu não andaria. Sonhei que o Senhor me tirava da minha cidade onde eu fui criada, Angra dos Reis, e me concedia uma banda com 7 pessoas, comigo 7. E a gente fomos para outras terras estranhas, principalmente por ilhas, levando o evangelho genuíno. E o Senhor me levava a uma igreja numa cidade de um interior. E os pastores desta igreja eram uma senhora e um senhor, brancos de cabelo já grisalho, todos dois. E quando eu chegava na casa desses pastores, eu ia me apresentar a um culto para louvar. E chegou a noite e eu tinha um vestido muito longo, um rosa brilhante, com uma flor enorme, bonita aqui diante do seio, do colo dos seios. Eu vestia aquele vestido, vestia um salto, um sapato de camuça, um salto, e ia para a igreja com esses pastores, esse casal de pastor. Quando chegava lá, a primeira coisa que eu observava é que a igreja era larga. E tinha um pouco de crente de um lado, um pouco de crente do outro. E no meio tinha um grupo de jovens, de crianças, adolescentes. E quando eu observava aquilo tudo, eu via 2 jovens se beijando na boca dentro da igreja e o pastor falando no púlpito. E essas 2 jovens de cor se beijando, uma do meu lado do cabelo cacheado falava assim: que isso é uma pouca vergonha dentro da igreja. E envergonhava aquelas 2 jovens diante de toda aquela igreja. Aí as 2 jovens saíram uma atrás da outra chorando: isso é bullying, você envergonhar os outros, isso é crime. E saía chorando. E Deus me mandava ir atrás daquelas 2 jovens. E eu saía da igreja e ia atrás das jovens. Entrava num caminhozinho de barro e seguia elas chorando. E elas entravam dentro de uma casa muito humilde. E nessa casa humilde tinha uma senhora cozinhando na beira de um fogão, fazendo uma comida. E eu falava: olá, senhora, posso entrar? Entrou 2 meninas aqui que saíram da igreja triste, aborrecida. Elas não entenderam direito, levaram a mal o que foi falado. Posso falar com elas? E aquela mulher me dava autoridade para mim entrar e falar com as jovens. Quando chegava lá, eu achava aquelas 2 jovens deitadas na cama chorando. E ali eu pedia desculpa pelo que aquela outra jovem tinha falado dentro da igreja. E que elas fossem ouvir a palavra de Deus. Porque Deus botou no mundo homem, homem, mulher, mulher. E não estamos aqui para criticar, né? Só Jesus pode libertar. Conhecei a verdade vos libertará. E eu conseguia levar essa jovem de volta para a igreja. E ali o pastor estava falando a respeito disso mesmo. E elas ficavam olhando e olhavam para mim sorrindo. E quando eu entrava com essa jovem de volta, todo mundo olhava para mim, o pastor fazia assim para mim e eu ficava sentada. Eu olhava para trás, quando eu entrava dentro da igreja, eu olhava, chegava um homem, um pastor, um homem muito bem vestido, de terno, aveludado, azul marinho, os olhos verdes, doía o olhar de quem lhe olhava, branco, chegava até a ser meio pálido, de branco, e começava a se insinuar para cima de mim. Eu só olhava e ignorava. E ali aquele homem ficava dando em cima das mulheres. E eu só observava. Nisso o Senhor me concedendo essa banda para tocar, eu olhava de novo para a banda, já via este homem atrás da banda, não junto com a banda, mas atrás da banda. E chegava a minha hora de louvar.
Quando chegava a minha hora de louvar, o Senhor me dava 3 louvores lindos que nunca vi cantar na face da terra. Quando me chegava a minha hora de louvar, o Senhor me tomava em verdade e fazia eu flutuar, que os cabelos voavam. E eu louvando e andando por cima de umas montanhas de areia. E dessas montanhas de areia o Senhor me levava por cima de umas águas. E nessas águas eu encontrava um toco muito grande. Esse toco muito grande, muito profundo. Chegava a ser escura a água lá dentro. Eu não enfiava a mão lá dentro. Eu só pegava no toco por cima assim e louvando ao Senhor. E ouvindo os instrumentos tocando, mas eu não ouvia os cantores. E naquela autoridade o Senhor me dava força nas minhas mãos. E eu pegava aquele toco e partia no meio. Dali o Senhor me levava novamente por cima das águas andando e chegava na praia e começava a louvar. Os meus pés flutuavam que o cabelo balançava. E aquela multidão vendo e achando muito bonito aquilo tudo. Acabava-se o culto e eu continuava cheia daquele poder. Todo mundo ia embora e me deixavam sozinha naquela ilha, naquela praia. E eu falava, e agora o que faço? Mas eu continuava louvando e flutuando. E chegava num caminho, num morro, descia o morro, e tinha vários portões onde o Senhor me dava autoridade para quebrar com os pés. Dava pesada, quebrava, passava. Dava pesada, quebrava e passava. E sabia que atrás de mim vinha alguém me perseguindo. Quando chegava no último portão, ele era mais difícil, era um portão maior do que eu. Embaixo ele tinha umas coisas tipo uns azulejos. E eu falava, e agora, Senhor, não vou passar, o inimigo vai me alcançar. E eu começava a dar pesada, aparecia uma senhora nesse caminhozinho de cabelo branquinho. Aí falava, irmã Silvia, eu vou te ajudar, espera aí. Ela me ajudava a arrebentar aquele portão. E eu passava ali e dali eu entrava na casa dos pastores. Aí eles falaram, irmã, te procurei e não te vi. Eu falei, não tem problema. Deus me trouxe de volta aqui. E ali dentro, quando eu chegava dentro da casa deles, encostava na porta deles, 3 carros da Patamo. 3 carros grandes, policial, coberto de policial. E eu falava assim, Jesus, que isso? Aí batiam na porta dos pastores e falava assim, aqui que está uma cantora que veio do Rio de Janeiro. Aí a pastora falava assim, irmã Silvia, o que a senhora fez? Minha porta está coberta de policial, 3 carros da Patamo cheinho de policial. Eu falava, eu não fiz nada. O culto acabou, vocês me deixaram para trás, eu vim embora a pé, a irmã está de prova aí que eu só atravessei uns obstáculos, cheguei aqui e estou aqui. Aí a irmã falava assim, tá sim, nós queremos falar com ela. Aí eles queriam falar comigo, né? E eu fui atender porque eu não devia nada. Quando eu abri a porta, quando eu saí para fora, ele foi e falou, se dirigiu a mim e falou assim, é você que é a cantora do Rio de Janeiro? E eu falava, sou eu sim. Sabe o que viemos fazer aqui? E eu dizia, não, viemos ouvir você louvar. Queremos ouvir você cantar o que você estava cantando lá na ilha onde estava o culto. Eu falava, amém. E eu começava a louvar, a louvar, a louvar. E aqueles policiais conseguiam sentir a Shekinah de Deus na vida deles. Ficavam tudo contente, tudo alegre, né? E quando acabava o louvor que eu estava louvando, eles entravam no carro da Patamo, cada um nas suas posições de soldado, e falava assim, nós vamos comprar o seu CD. E eu abençoava eles com a mão da bênção. E falava para eles, amém, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, os defenda das ciladas do mal, que aonde vocês forem, as mãos protetoras do Senhor esteja sobre vocês, que vocês sejam guardados pelo exército de Cristo. E ali aqueles carros de polícia iam embora. E eu entrava para dentro e achava que o sono ia acabar e não acabava. O Senhor me levava novamente numa ilha com a banda. E o Senhor preparava uma lancha bonita. E essa lancha era desse ministério que o Senhor dava um nome. O Senhor falava, esse ministério vai se chamar Vidas Resgatando Vidas. E eu falava, amém. E na lancha tinha que escrever esse nome. E a gente ia por essas ilhas.
E o Senhor me levava numa ilha onde morava um senhor escuro de cor, cabelos brancos, e ele morava dentro de uma toca na ilha. Quando eu entrava ali dentro, a mulher falava assim: "Ih, eu fosse vocês não entrava aí a coisa é pesada". E os músicos que estavam comigo falavam assim: "Mas Silvia, nós vamos entrar aí? Como que a gente vai entrar aí? É perigoso". Aí eu falava assim para eles: "Maior é quem está conosco. Nós viemos aqui e vamos entrar". E eu entrava, quando chegava lá, aquele senhor se manifestava com o espírito ruim e perguntava o que eu estava fazendo ali, que ele não gostava de mim. E eu falava que eu estava ali porque o Senhor me deu autoridade de ir lá resgatar a alma dele. E ali, naquele lugar que esse homem morava, era um lugar imundo, onde havia fezes, mijo, muito lixo, sujeira. E ele caía no chão, e lembro que no canto da casinha dele tinha um rádio antigo, bem antigo esse rádio. E eu orava por ele ali, e ele caía no chão. Quando ele caía no chão, que ele levantava, ele mesmo pegava aquele monte de entidade e saía jogando dentro do mar. Todo tipo de imagem, jogando no mar. E eu orava e cantava. Nisso, eu pedi alguém para dar um banho nele e botar ele para dormir. E falava com uma senhora assim: "Cuide dele, porque a partir de hoje ele não está só, nós vamos cuidar dele". E o culto do nosso ministério é toda segunda-feira, 13h. E ali nós saíamos. Então o Senhor me levava na beira de uma praia, junto com esses músicos. E começávamos a olhar para o chão, e ali a gente avistava aquele monte de conchinhas, coisas mais lindas, diferentes das daqui de Angra. E eu falava: "Engraçado. Lá da onde eu vim, eu morava perto de uma praia que tinha uma conchinha parecida com essas, só que, porém, de outro modelo". Quando chegavam mais na frente, antes da gente pegar a terra seca, a areia seca do mar, o Senhor trazia numa onda 5 notas de R$50 e uma de 100. E eu pegava aquele dinheiro e dava para os pessoal da banda. 6 notas de R$50 e uma de 100. E eu pegava aquelas notas e dava para cada um. Esse é seu, esse é seu, esse é seu, esse é seu, esse é seu e esse é seu. Aí um dos componentes da banda falava assim: "Irmã Silvia, esse 100 aí é seu, né? Porque a senhora é a autoridade maior da banda, né? Então esse daí é seu". Eu falava: "Não, meu querido, este não é meu. Este aqui é o meu e os 10% do Senhor. Dar para o Senhor o que é do Senhor", né? Quando eu falava assim, que eu olhava para o meu lado, eu avistava um monte de jovem, de pele também, tudo é assim, da barra, né? Vamos ser bem claro que o Senhor não quer que minta, o Senhor quer que fale as coisas com clareza. Bandidos. E eu falava, aí os meus componentes que estavam comigo falavam assim: "Irmã Silvia, agora já era. Vão nos matar". Eu falava: "Vão não, maior é o que está conosco". Aí nisso eu ficava sozinha. E aqueles marginais vinham tudo em cima de mim para devorar minha vida, para tirar a minha vida. Quando eles olhavam, tinha 3 carros novamente da Patamo. E todos os soldados em forma, com seus instrumentos, com as suas armas na mão. E esse jovem caía no chão com as mãos levantadas. Aí eu perguntava para eles: "Vocês preferem morrer do jeito que estão ou preferem aceitar Jesus e ter uma vida nova com Jesus?" Aí eles falavam assim: "Nós queremos aceitar Jesus". Aí eu começava a orar. Quando eu começava a orar, a oração era interrompida por um dos jovens que falava assim: "Só uma coisa que eu quero saber. Olha ali, por que aquelas Patamos estão sumindo?" E eu respondia para ele: "Porque aquele ali é o exército que me guarda". E eu ganhava aquele jovem tudinho para Jesus, para a honra e glória do Senhor. Mas no começo mesmo do sonho, o Senhor me deixava na porta do pastor, sentada, com a mulher dele dentro de casa. E de longe eu ficava observando um garoto de exatamente de 6 para 7 anos por aí, ou 8 anos, alguma coisa assim, uma idade por essa aí. Eu não posso confirmar a idade, eu sei que o garoto tinha o tamanho de uma criança de 7 a 8 anos. E essa criança ficava fazendo pirueta, fazendo gestos imorais, né? Fazendo gestos indecentes.
Aí as pessoas passavam na calçada e eu sentada e observando. As pessoas passavam na calçada e falavam assim, esse menino aí, ele ficou assim, doente, ele ficou doido. Ninguém pode chegar perto dele, que ele morde, que ele avança. E eu falava assim, não, ele não é doido, ele está com uma legião. Quando eu falava isso, esse garoto atravessava a rua numa velocidade, vinha para cima de mim e me jogava no chão, colocava minhas mãos assim e encravava as mãos dele em mim e falava assim, quem você pensa que é para falar comigo? Aí eu falava para ele, eu sou serva do Deus vivo. Quem me mandou é maior do que você. Quem te mandou? Eu falava, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aí ele falava, eu não conheço esse Jesus. Eu falei, é o Senhor da minha vida. E nisso, ele fitava os olhos no meu, aqueles olhos fortes da cor de mel, fitava os olhos no meu e roncava como bicho. E eu falava para ele, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele perguntava para mim quem eu pensava que era, para poder ter poder sobre ele. Eu falava, o Senhor que está comigo é maior do que você. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Deixa essa vida dessa criança em paz. E nisso esse garoto caía de uma forma brutal no chão. Eu pensava comigo, essa criança morreu? E a criança não tinha morrido. Ela levantava, renovada, olhava para mim atordoada e falava, o que aconteceu? E eu falava assim, você foi liberto. E ele falava para mim assim, e agora? Eu não sei fazer nada. O que eu vou fazer? Tinha umas crianças sentadas num banco. Ele ia até lá perto e voltava para trás porque as crianças olhavam para ele e chegavam para mim e perguntavam novamente. E agora, o que eu vou fazer? Eu falava para ele assim, você vai usar aquilo que Deus te deu. Você vai falar do amor de Jesus para os seus amiguinhos e conquistar ele para o Senhor. E ali aquele garoto sentava naquele banco e começava a falar do amor de Deus para aquelas crianças. E eu acordei lembrando de duas coisas que o Senhor falou comigo. Aliás, que me chamou a atenção em 3 coisas. Porém, as notas na beira do mar, sendo entregue a mim, vinham aos meus pés. Depois, o nome da banda, Vidas Resgatando Vidas. Por último, as 3 patamos, os policiais tudo em forma. E o inimigo da minha alma perguntando quem era aquele policial, por que eles estavam sumindo. E eu falava, aqueles ali é o exército que me guarda. Quem me guarda é o exército celestial. E esse é o sonho que o Senhor me deu para amanhecer nesse dia de hoje, dia 29 de abril de 2021. E na minha vida, seja feita a vontade do Senhor. Estou eu aqui para que o Senhor possa me levar para qualquer lugar, aonde Ele quiser me levar, para falar do amor dele, independente de raça, cor, religião, vestes. Estou pronta, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho passado um processo qual eu sei que eu não estou só, que é o Senhor me moldando. Eu tenho muita fé em Jesus Cristo, que tudo que o Senhor sonhou para mim, tudo que eu pedi ao Senhor em vida, o Senhor me dará em vida. Porque fiel e verdadeiro é aquele que guarda o meu tesouro, que é o Senhor Jesus, que é o meu Pai Celestial, o Pai que me abraçou desde a madre de minha mãe. E eu agradeço ao Senhor por este lindo sonho. Bendigo e louvo ao Senhor, e tudo que há em mim, louva e bendiz o seu santo e glorioso nome. Amém e amém.